Olá! O nosso grupo irá tratar sobre o manejo reprodutivo de cães domésticos. O grupo é composto por Janaíne Costa, Josiane Rosa, Luiz Guilherme, Marcelo Pereira, Roberto Rodrigues e eu, Sabrina Martinhão. O ciclo estral de cães domésticos tem algumas particularidades diferentes de outras espécies. A cadela é caracterizada como monocíclica, tendo sua fase lutênica considerada semelhante em indivíduos gestantes e não gestantes, e apresenta períodos de vários meses de anestro ou quiescência, até o surgimento de um novo ciclo. Os estágios são proestro, que se refere à fase folicular, estro e diestro, que correspondem à fase lutênica, e o anestro, que é referente à fase de quiescência. A anatomia do sistema reprodutor masculino, ela pode ser dividida entre órgãos internos e externos. Nos órgãos internos, a gente vai observar os testículos, epidídimos, ducto deferente, uretra e glândulas anexas. E já os externos, a gente tem o pênis e o escroto. Os testículos, eles têm a sua forma ovoide, e eles são localizados lá no exterior da cavidade abdominal, entre a região inguinal e o ânus. Eles são compostos pela túnica serosa, a túnica albugínea e as células do parênquima. A túnica albugínea, ela emite septos para dentro do testículo e ela acaba formando os lobos testiculares. E dentro de cada lobo existem 3 ou 4 túbulos seminíferos, compostos por células de Sertoli, que são células da linhagem seminal. Também possuem as células de Leydig, que ficam fora do túbulo seminífero e são produtoras de testosterona. Os túbulos seminíferos são bem sinuosos e seguem pelo testículo, passando pelos túbulos retos, que formam a rede testicular, e desembocam nos túbulos eferentes, túbulos eferentes acabam se unindo, e formam um único tubo todo enovelado, que é o chamado epidídimo. O epidídimo ele tem a sua divisão entre cabeça, corpo e cauda. Ele acaba desembocando na uretra. E daí, durante todo esse caminho, que os espermatozoides eles sofrem a maturação. As glândulas anexas que eles apresentam, ele apresenta a próstata, que ela, anatomicamente, ela é grande, globular, amarelada e situa-se na borda cranial do pubis, circundando o colo da bexiga e da uretra. E daí apresenta como órgão externos, ele apresenta o pênis e o escroto. O, o pênis ele é formado pela raiz, o corpo e a glande. A raiz do pênis é o que fixa o órgão no arco isquiático. E o corpo corresponde à maior parte do pênis. E a glande responde à parte distal, à ponta, onde tem a uretra, a saída da uretra. O corpo do pênis é composto por corpos cavernosos que se enchem de sangue durante a ereção e um corpo esponjoso. O, o, o pênis dos cães é classificado como músculo cavernoso, que é um pênis que infla bastante durante a ereção, que entra muito sangue. E ele também possui um osso chamado de osso peniano. Esse órgão e o pênis tem basicamente 2 funções, eliminar a urina e o sêmen. E além dessa estrutura importante, o pênis do cachorro possui uma uretra que está parte protegida pelo osso peniano, que tem como das funções proteger a uretra de eventuais traumas. Olá a todos, o meu nome é Marcelo e eu vou estar falando agora um pouco sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino de cadelas. Então, o sistema reprodutor feminino ele é constituído de forma análoga aos órgãos genitais masculinos. Eles são divididos em órgãos que produzem os gametas e órgãos que são responsáveis pelo transporte e armazenamento dos gametas. Os gametas femininos são os oócitos. Os órgãos genitais femininos é composto por 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero e um órgão copulatório, que é composto por vagina, vestíbulo da vagina e vulva. Ovários são órgãos que se originam do primórdio gonadal, posicionado na região lombar da face medial do mesonefro. Produzem tanto gametas como hormônios. A posição em cadelas é fixa, parte dorsal do abdômen e caudal rins. O formato é elipsoide
e a superfície é caracterizada por possuir folículos e corpo lúteo. O tamanho vai de 1 a 1,5 centímetro e sua estrutura é composta por medula, parênquima e túnica albuginea. Tubas uterinas. É o local que recebe e transporta os oócitos, né? Também é responsável por conduzir os espermas até o ócito. Normalmente é o local que ocorre a fertilização e depois é responsável por transportar o zigoto até o útero. Cada tuba uterina é suspensa por um ligamento chamado de mesosalpinge. A extremidade ovariana que recebe o ócito após a ovulação é chamada de infundíbulo, tem um formato de funil. As bordas desse infundíbulo é cercada por diversos processos divergentes e é chamado de fímbrias, né? Essas entram em contato com o ovário e às vezes até se aderem a ele. A abertura dessa tuba uterina para o abdômen é chamada de ósseo abdominal e a abertura para o útero é chamada de ósseo uterino. A tuba uterina tem uma parte mais larga, que é chamada de ampula, normalmente é o local da tuba uterina que ocorre a fertilização, e a parte final é mais estreita e se chama istmo. Bom, o útero em cadela se posiciona principalmente dorsal ao intestino delgado. Ele consiste em um colo e um corpo curto, dos quais se projetam dois cornos delgados e longos. Em uma secção longitudinal da parede do útero, nota-se 3 camadas: uma camada mucosa, o endométrio, a camada muscular miométrio e a camada serosa, o perimétrio. Os cornos possuem uma disposição retilínea e divergente, e eles se repousam no interior do abdômen, acima das alças intestinais. O corpo é o local onde ocorre a fixação do embrião, e ele também se repousa no interior do abdômen, acima das alças intestinais. A cérvix é um órgão que permanece compactamente fechada, exceto durante o cio, quando ela relaxa levemente e permite a entrada do espermatozoide no útero. Ela possui um canal e ele é delimitado pelo ósseo uterino interno e o ósseo uterino externo. Bom, a vagina é a parte cranial do órgão copulatório. Ela se prolonga desde o ósseo uterino externo até o ósseo externo da uretra. Portanto, ela pertence somente ao trato reprodutivo e não pertence ao trato urinário. Ela ocupa uma posição mediana na cavidade pélvica, se relaciona dorsalmente com o reto e ventralmente com a bexiga urinária e uretra, e sua maior parte é retroperitoneal. Vestíbulo da vagina é a parte caudal do órgão copulatório. Ela é menor que a vagina e sua maior parte se situa por trás do arco isquiático. Essa situação permite com que ele se incline ventralmente para a sua abertura na vulva. Essa inclinação deve ser levada em consideração quando se for introduzir um espéculo vaginal ou qualquer outro instrumento. A parede do vestíbulo ela contém glândulas vestibulares, cuja secreção mantém a umidade da mucosa do vestíbulo e também facilita o coito e o parto. Durante o cio, o odor dessa secreção possui um efeito sexualmente estimulante sobre o macho. A cadela ela possui glândulas pequenas, porém em grande quantidade, e a abertura dos ductos se dispõe em uma série linear. A vulva é formada por dois lábios que se encontram em uma comissura dorsal, mais arredondada, e uma comissura ventral, mais aguda. A comissura ventral encobre o clitóris, que tem a mesma origem embrionária do pênis. Ele é composto por um tecido erétil e é bem suprido por terminações nervosas sensitivas. Os hormônios possuem a função básica de inibir, estimular ou regular a atividade funcional dos tecidos-alvo. Porém, órgãos como útero e hipotálamo produzem hormônios que não se encaixam nessa definição clássica. É sabido que o sistema reprodutor dos mamíferos é controlado não só pelo sistema nervoso central e sistema endócrino, mas também pelo hipotálamo, que liga esses dois sistemas, e pelos mensageiros químicos, como os fatores de crescimento. O proéstro tem a duração de 3 a 21 dias, com uma média de 9 dias. Essa fase pode ou não estar associada a uma descarga vaginal hemorrágica, ocorrendo por diapedese eritrocitária através do endométrio e ruptura capilar subepitelial. Nesse período, será possível observar na cadela a vulva edemaciada e hiperatrofiada, a cervice dilatada, o endométrio espessado e o aumento na atividade glandular no crescimento dos ductos e túbulos da glândula mamária. Essas alterações ocorrem devido ao aumento da concentração de estrógeno nessa fase. A manifestação comportamental da fêmea é observada pela atração do macho, sem permitir a cópula. As fêmeas podem apresentar polidipsia e poliúria compensatórias.
O principal evento hormonal durante o proéstro é o aumento contínuo da concentração de estradiol sérico, que é sintetizado pelas células da granulosa dos folículos ovarianos em desenvolvimento. No início dessa fase, ocorre um aumento nas concentrações de estrógeno. A onda de estrógeno dura de 1 a 2 dias e precede o pico pré-ovulatório do LH, retornando progressivamente às concentrações basais nos próximos 5 a 20 dias. O LH é a gonadotropina liberada pela hipófise anterior, de forma pulsante, que estimula a maturação, luteinização e ovulação dos folículos ovarianos. No início do proéstro, pode ser observada uma série de pequenas e potentes ondas de LH, que retorna à concentração basal em seguida e eleva-se em amplitude e frequência ao final do período, até alcançar um pico de aproximadamente 48 horas, antes da maioria das ovulações. A onda pré-ovulatória de LH tem uma duração de 24 a 72 horas e é a mais longa em que as que estão encontradas na maioria de outras espécies. O éstro tem a duração de 13 a 21 dias, com média de 9 dias. O início é identificado pela receptividade da fêmea ao macho, permitindo o coito. A cadela começa a manifestar os sinais de éstro quando há o declínio da concentração do estrógeno circulante e aumento da progesterona sérica. Isso ocorre devido à luteinização das células da granulosa dos folículos maduros. Estes passam a produzir progesterona e levam ao aumento de concentração no sangue. Outro evento que ocorre por estímulo da queda de estrógeno e elevação da progesterona é o feedback positivo sobre o hipotálamo e hipófise, que resultam na secreção do FSH e também na onda pré-ovulatória de LH. A progesterona é produzida por células da granulosa nos folículos maduros, que passam pela luteinização sob a influência do LH antes do éstro. A concentração de progesterona começa a aumentar um dia após o aparecimento do pico de estrógeno na fase folicular. As concentrações circulantes no sangue de progesterona são basais até 24 a 72 horas antes do final do proéstro. Quando ocorre a onda pré-ovulatória de LH, a concentração de progesterona se encontra em torno de 2 a 4 ng/ml. Essa elevação de concentração da progesterona é considerada responsável pelo comportamento receptivo da fêmea ao macho. A ovulação ocorre de forma espontânea na cadela, de 24 a 72 horas após a onda de LH, entre o segundo e o terceiro dia do éstro, 24 a 48 horas após a aceitação do macho pela fêmea. A fêmea ovula óvulos primários, completando a primeira divisão meiótica no oviduto em 3 dias após a ovulação. O diéstro tem a duração de 2 a 3 meses, com uma média de 75 dias de duração. Essa fase é marcada pelo fim do período de cio, quando a cadela não é mais receptiva ao macho. O edema vulvar irá diminuir progressivamente até desaparecer, estando presente apenas uma quantidade limitada do corrimento vaginal. A fêmea se torna calma e a atração pelos machos logo diminui de forma decrescente. Essa fase é predominantemente marcada por um pico de progesterona, que tem declínio gradual até atingir os valores basais no final do período, enquanto outros hormônios se encontram em concentrações basais. A duração dessa fase se baseia na função lútea, sendo similar para cadelas não gestantes e gestantes. Para as cadelas gestantes e não gestantes, os corpos lúteos são responsivos aos efeitos luteólicos da prostaglandina, a TGF-2-alfa, não sendo tanto quanto é observado na maioria das outras espécies. No anestro, não há diferenças clínicas aparentes entre um animal indiestro, não gestante e um em anestro. Essa fase tem a duração de 1 a 6 meses, com uma média de 125 dias. Essa se caracteriza na questão comportamental pela inatividade sexual. Neste período, o útero estará em processo de involução após os efeitos de uma gestação ou pseudogestação. A completa involução do útero ocorre a 120 dias no ciclo sem gestação e aos 140 dias no ciclo com gestação, podendo explicar o longo período de intervalo interestral em cadelas normais. Por muito tempo, o anestro foi considerado uma fase de repouso no cio.
reprodutivo da cadela, porém, nem a hipófise nem os ovários encontram-se quiescentes nesse período. Quando envolvido os aspectos endocrinológicos do anesto em cadelas, é possível observar que não há liberação de circulação insuficiente de gonadotrofinas, mas que há baixa responsividade dos ovários nesse período. A prolactina é considerada responsável pela baixa responsividade ovariana às gonadotrofinas. Assim, com a diminuição na liberação das mesmas em outras espécies, o que sugere que o hormônio tem um papel inibidor sobre o eixo hipotalâmico hipofisário ovariano. Porém, é observado que a indução do estro não se inicia pela supressão da secreção de prolactina, mas aparenta ser por outro efeito dopaminérgico. No início e meio do anéstro, as concentrações de estradiol e progesterona se encontram basais, ocorrendo elevação do estradiol no final do mesmo. A concentração de FSH estará basal no início e no meio do anéstro, apresentando aumento no final deste período. Puberdade em machos. O macho, ele atinge a puberdade entre 6 e 9 meses. Nisso ocorre a apresentação de um ejaculado com um maior número de células. A puberdade do macho você pode também reconhecer pelo comportamento sexual, que é reconhecer a fêmea no estro, no período da monta, cortejar, estimular, realizar a monta no local correto e também apresentar o ejaculado, com maior número de células viáveis, né? E já na maturidade sexual, o animal ele atinge o seu maior potencial reprodutivo, né? E também na puberdade, o fator hormonal também ele tem essa questão do aumento da frequência e também da amplitude dos pulsos, né, de GNRH e também de FSH e LH altos. E também ocorre a presença da espermatogênese. O trato reprodutor, ele alcança a maturidade sexual total após meses ou até mesmo anos de idade, né? Isso ocorre por causa da variedade genética. Durante o período pós-púbere, né, o desenvolvimento ele continua e o trato reprodutor ele atinge sim, né, essa maturidade sexual após meses que ocorreu a puberdade. Então, essa variação, ela pode ser atingida, né, e ela se dá por causa dessa variedade genética, que pode ser comprovada, né, por mais de 400 raças distintas e de uma enorme variabilidade morfológica, né, que entre peso e tamanho, espécie, idade, há essa variação nos parâmetros, né, que pode ser observado nos animais, também na questão da massa corpórea, né, entre um e outro, podendo chegar a diferença de 100 quilos. A puberdade na fêmea, ela é definida como o período inicial de capacidade reprodutiva. Para as cadelas, esse período é reconhecido como o início do primeiro proestro. Em média, as cadelas elas vão atingir a puberdade por volta de 7 a 8 meses de vida, mas as de raça pequena, de porte pequeno, elas podem atingir a puberdade entre 6 e 7 meses, enquanto as de raças grandes, elas podem atingir de 9 a 12 meses de idade. Daí, como essa puberdade na cadela geralmente se inicia entre 6 e 12 meses, levando em consideração as duas raças, de grande e pequeno porte, se inicia o diagnóstico de anésio primário e investigações sobre a fertilidade na cadela, elas não devem ser feitas antes dessa idade. E o anésio primário, ele deve ter como principais diagnósticos diferenciais o atraso na puberdade, a realização prévia de ovarioesterectomia, a normalidade de desenvolvimento sexual e a plasia ovariana e o furite imunomediado.
O anexo secundário ele ocorre devido a doenças sistêmicas, neoplasias ovarianas e cistos ovarianos, causas iatrogênicas e distúrbios endócrinos. Quando se trata de inseminação artificial, o primeiro ponto a se levantar são as vantagens que isso vai trazer para o produtor. A mais fácil de destacar é a redução no estresse para o animal. O transporte é um processo bastante estressante. Como não vai haver contato físico entre os animais, tem-se um controle maior sobre as doenças que são transmitidas durante a cópula. Não há mais preocupação se os animais vão estar receptivos ou não, se eles vão brigar um com o outro e causar outros tipos de dano. Os custos, principalmente relacionados ao transporte, são reduzidos. O transporte de animais é um processo caro e o valor dele ainda varia de acordo com o tamanho do animal, então principalmente para raças de grande porte é muito caro. Alguns problemas reprodutivos como ejaculação precoce e inapetência são completamente eliminados, e existe a possibilidade de se realizar com apenas uma coleta múltiplas inseminações de fêmeas diferentes ou do mesmo animal. A última vantagem a levantar é a possibilidade de armazenar o sêmen através da criopreservação. Isso é bastante relevante, principalmente em se tratando de raças de alto valor comercial. Os animais, antes de serem levados à produção, precisam fazer os exames básicos. Então, anamnese, histórico, avaliação clínica já é o esperado. Há uma avaliação reprodutiva para determinar se os animais estão capazes de se reproduzir, e vão ser necessárias fazer adaptações no procedimento para a reprodução desses animais. Por exemplo, raças braquicefálicas como o Bulldog estão sujeitas a sofrer distocias obstrutivas. Pode ser necessário realizar um procedimento cirúrgico na hora do parto. E também é importante avaliar a consanguinidade, que se for acima de 12,5% já vai estar entrando na área de risco. Bom, alguns exames extras podem ser feitos, como por exemplo determinar algumas características hereditárias como a agressividade, displasia coxo-femoral, displasia de cotovelo, criptorquidismo, entre outras. No caso da fêmea, pode-se fazer avaliação ginecológica. É possível monitorar o ciclo estral da fêmea através de citologia, através de vaginoscopia. O período fértil, normalmente ele é determinado através da dosagem plasmática de progesterona. Através dela é possível determinar, por exemplo, o momento da ovulação, confirmar se ocorreu ovulação, entre outros. Para realizar a coleta do sêmen, é necessário primeiro realizar a higienização de preferência de toda a parte pélvica do animal, mas o crucial é higienizar o membro reprodutor. E com luvas realiza-se estimulação digital e usa-se um tubo coletor estéreo, podendo-se utilizar um funil também estéreo para facilitar a coleta. É importante lembrar que os primeiros jatos devem ser descartados. Depois de coletado, é interessante avaliar algumas características do sêmen, como a qualidade, motilidade, vigor, concentração, morfologia espermática, integridade da membrana plasmática, integridade do acrossomo, concentração de fosfatase alcalina. Após ser coletado, o sêmen é colocado na
criopreservação. Para isso, ele precisa ser colocado no meio diluente, de preferência, e utiliza também um crioprotetor de preferência. Esses dois fatores são bastante importantes, especialmente para evitar dano nos espermatozoides, que é bem comum no processo de congelamento, mas principalmente no processo de descongelamento. Como mencionado anteriormente, o descongelamento é a parte mais perigosa para os espermatozoides, e existem métodos diferentes de realizá-lo, mas o método aplicado com frequência é o descongelamento rápido a 37 graus Celsius, e a inseminação em si pode ser realizada por via intravaginal, utilizando-se de uma bainha de transferência de embriões bovinos, seccionada ao meio, acoplada a uma seringa, né, introduzida ventralmente a um ângulo de 45 graus, e é importante manter a região pélvica da fêmea elevada por cerca de 10 minutos. Também pode-se realizar a inseminação intrauterina, em que usa-se um catéter norueguês por via vaginal ou por laparoscopia, e deposita-se o material genético diretamente no corpo do útero. A determinação do tempo gestacional canina é diferenciada se comparada a outras espécies de mamíferos, sendo relativamente mais curto. O tempo de gestação pode variar de acordo com os parâmetros e métodos utilizados para determinar o seu início. Se for calculado considerando como base o início do pico pré-ovulatório de LH, o intervalo da gestação será de mais ou menos 65 dias. Se o cálculo for a partir da primeira cobertura, o tempo será de mais ou menos 63 dias, e se o parâmetro for a partir do diestro, será de mais ou menos 57 dias. Ninhada. O número de ninhada tende a ser variado, pois sofre interferência de vários fatores. Primeira cria. É normal que geralmente o número de filhotes seja menor que o esperado, pois o seu organismo reprodutivo ainda está em amadurecimento. Porte. Geralmente animais de porte grande irá ter um maior número de filhotes, cerca de 7 ou mais. Porte médio costuma ter cerca de 5 filhotes, porte pequeno de 3 a 4 filhotes por ninhada. A idade é um fator importante também, pois fêmeas mais velhas tendem a ter um número menor por ninhada. Machos também interferem, pois conforme ficam mais idosos, a quantidade e a qualidade do sêmen diminui a capacidade de fecundação. Nutrição. Uma dieta de qualidade e rica em proteínas tende a maximizar o número de filhotes. Cuidados com a fêmea gestante. A gestação irá causar várias modificações no organismo da fêmea, e essas mudanças requerem um pouco mais de cuidado e atenção. No segundo terço da gestação, deve-se tomar cuidado com o uso de fármacos que têm o potencial de induzir a efeitos teratogênicos, como, por exemplo, a fluoroquinolonas, que foi associada a artropatias. Administrar vermífugos para controlar a infestação parasitária, como, por exemplo, a toxocaratones, que pode infestar por via transplacentária feta a partir do 42º dia de infestação, e por via transmamária também. Assim como a Xylostoma canina, que pode infestar o filhote por via transmamária. No terço final da gestação, deve-se atentar para um maior suporte nutricional, pois é nessa fase que ocorre o maior crescimento do feto. Deve-se dar alimentos em pequenas porções e aumentando gradativamente. Deve ter maior teor de proteínas e menor de gordura, ser mais digestíveis e minerais e vitaminas balanceados. Cuidados com o neonato. Disse neonato, o momento do nascimento até o 14º dia de vida.
Neste período, ocorrem várias mudanças e adaptações fisiológicas, metabólicas e anatômicas no organismo para preparar o recém-nascido para a vida no ambiente extrauterino. O neonato tem um sistema imunológico maturo. É importante fingir ao colostro assim que nascer, nas primeiras 24 horas, para que seja realizado com sucesso. Após esse período, já ocorreu a maturidade das células intestinais e o estabelecimento da flora intestinal que dificulta a absorção da proteína do colostro. Esse flora é um importante indicador de sobrevivência e aponta o filhote que possui déficit na alimentação e que está se alimentando corretamente. Devem ser identificados e fazer a mensuração do seu peso para que possam acompanhar o seu desenvolvimento. Cria de neonatal. A cria de neonatal é uma das principais condições que ocorrem no período atingindo neonatos descompensados em decorrência de alguma patologia ou anormalidade, que podem ser resultados de um manejo inadequado, podendo levar à morte. A hipotermia se desenvolve com facilidade nos neonatos, porque o mesmo não tem a capacidade de produzir calor por apresentar um mecanismo de termorregulação ineficiente e ausência do reflexo de tremor. Para corrigir, deve-se monitorar de forma frequente a temperatura, fazer aquecimento de forma lenta, aumentando 1 grau por hora e ter cuidado para não ter superaquecimento. A hipoglicemia. Ela ocorre pela baixa concentração de glicogênio hepático e a carência de um potencial enzimático adequado necessário para realizar a gluconeogênese. Para corrigir, pode administrar a glicose por via oral. Desidratação. Fatores extrínsecos e intrínsecos podem levar à desidratação, como, por exemplo, a superfície corpórea do filhote ser maior em relação ao seu peso, imaturidade renal e a dificuldade de reter a urina. Esse quadro pode ser revertido com reidratação com fluidoterapia maior que a base diária, 13 a 22 ml para cada 100 gramas de peso corpóreo.